Provavelmente em uma das suas pesquisas aí procurando ar-condicionado para comprar, o verãozão já estralando, já o calor chegando, você deve ter se deparado com esse equipamento aqui. TCL, né? É um equipamento mais novo no mercado, não é um equipamento ruim, pelo contrário, é um bom custo-benefício, só que você precisa saber de algumas coisas antes de você comprar, se esse equipamento ele serve para você ou não. Por isso mesmo, os ar-condicionados eles não são iguais, ou seja, eles têm distâncias, limites, desníveis, limites e assim por diante. Acompanhe o vídeo que eu vou citar todos esses pontos, aí você vai selecionar para você se é para você ou não. Fala aí pessoal, tudo bem? Me chamo Mick aqui do canal Geração Inverter. E olha a maquininha que está ligada aqui. Já fizemos a instalação da, do equipamento TCL 12.000 Inverter aqui num standzinho de teste que ela vai ficar montada aqui. E eu vou falar uma coisa. Eu estou no pior das situações, tá? Que a máquina ela tá ligada aqui, ó, bem num canto, tá? Numa quina de parede onde é toda fechada, então ela ressona muito barulho, né, por causa que rebate em todas as paredes, e mesmo assim ela é silenciosa perto de algumas outras máquinas inverter, tá? Então isso daí eu fiquei bem satisfeito, porque ela tem um barulho comparado a máquinas aí bem mais caras que ela. Então isso aí foi um ponto bem positivo, tá? Para essa máquina aqui. Agora, antes de instalar ela, ou até mesmo se você está pensando em comprar esse equipamento, eu vou dar algumas informações que são bem importantes aí para a compra de vocês. Bom pessoal, fiz uma pausa aqui só para desligar um pouquinho a máquina aqui para eu poder falar melhor com vocês, me concentrar nas informações, tá? Porque antes de comprar o equipamento, você precisa saber se ele é para o seu uso. Porque os ar-condicionados, condicionadores de ar não são todos iguais, tá? Uma das coisas que tem aqui, ó, no próprio manualzinho que eu vou passar para você antes de você adquirir esse equipamento, tá? Que é o que? A questão da distância máxima de tubulação. Ou seja, essa unidade aqui, ela pode ter uma distância máxima com a unidade externa, que é a condensadora, de 15 metros de distância, tá? O desnível, tá? Que é a distância entre uma unidade e outra, só que em altura, tá? Por exemplo, evaporadora aqui em cima, condensadora aqui embaixo. 5 metros de distância é o máximo de desnível para esse equipamento aqui. Tá lembrando que é o equipamento de entrada. Tendo uma questão que precisa ter sifão, ou seja, para 3 metros de distância precisa fazer o sifão do retorno de óleo, tá, para esse equipamento. Ah, mas é muito trabalho, gente. Tem um monte de máquina da mesma categoria que também precisa fazer sifão. Tem algumas que não, só que aí são máquinas que você consegue ter até 10, 15 metros de desnível, tá? No caso desse equipamento aqui, no máximo 5 metros você precisa de sifão. E outra coisa, os equipamentos da TCL vêm com fluido refrigerante, ou seja, vem com a carga de gás, aqui falando de um modo mais comum, para 3 metros de distância. Ou seja, se você tiver uma linha, tá, uma tubulação que ultrapasse os 3 metros de distância, vai ter que fazer acréscimo de fluido, ou seja, falando no jeito popular, acréscimo de gás, tá? Você pode achar, mas isso é ruim e tal. Não é. Isso daqui é estudo de empresa. Provavelmente seja isso. Eu não falei com ninguém, tá, sobre isso do pessoal da TCL, mas acredito que seja, porque nenhum fabricante vai colocar no mercado um equipamento sem fazer um estudo de mercado. Ou seja, essas máquinas aqui, como são equipamentos de entrada de baixo, não vou dizer baixo custo, porque no Brasil hoje não tem nada barato, né? Mas se for ver a classificação de preço, ele está ali num dos mais baratos. Para aquele tipo de instalação que a maioria fala costa com costa, que é o que? Aqui está a parede, a evaporadora aqui, condensador aqui atrás com um loopingzinho.
tá? Isso daqui, esse equipamento, se for ver a questão de carga de fluido, basicamente é isso, é para esse tipo de instalação, não vai ter problema nenhum. E a tubulação máxima de 2 metros. A gente sabe que tem outros equipamentos que trabalham com uma tubulação mínima maior, tá? De 3 metros, dependendo da potência do equipamento, né? Da capacidade de refrigeração, até uma distância maior. O da TCL, quando nós pegamos o manualzinho, tá? O manual dele aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Todos eles, tá? Todos eles têm a mesma quantidade de fluido e a mesma distância também de tubulação. A única coisa assim que eu achei interessante na questão dessa parte da tubulação, não é a única coisa, né? Uma das coisas que eu achei bem interessante é a bitola de tubulação, tá? Por exemplo, um equipamento 18.000 BTUs da TCL, eu tenho uma tubulação de interligação de 3/8 e 1/4. Ou seja, é a mesma tubulação que é utilizada numa 9.000 ou numa 12.000 BTUs. De repente, você que é técnico, tem aquele cliente que foi colocado lá um equipamento de carga térmica errada e ele não dá conta do ambiente, tá? Dá para trocar por uma 18.000. Colocou um 12.000 lá, mas não está dando vencimento. Dá para colocar uma 18.000 na mesma tubulação, 18.000 BTUs. Isso é muito legal. E também para instalação nova, querendo ou não, tá? Acaba se tornando mais fácil o trabalho. Porque para eu trabalhar com uma tubulação 3/8, que a tubulação seria do diâmetro maior desse equipamento 18.000, é o mesmo da 912, é muito mais maleável, eu consigo trabalhar muito mais fácil e também acaba saindo um pouco mais barato pelo diâmetro, né, da tubulação ser menor. Quando nós vamos para o equipamento de 24.000 BTUs, tá? Já é um equipamento um pouco maior. Normalmente nós vemos o que? Tubulação de 5/8 e 1/4. 5/8 é uma tubulação grossa, uma tubulação um diâmetro maior, é mais difícil trabalhar, principalmente em curvas, tá? No caso dos equipamentos da TCL, vou estar mostrando aí para vocês, tá? No manual diz que trabalha com 6 e 1/4, ou seja, é a mesma tubulação que eu vejo nos equipamentos de 18.000 BTUs, tá? Das outras marcas. Dá para trabalhar mais facilmente com esse tipo de tubulação. Então, ou seja, show de bola isso, só quando passar dos 3 metros de tubulação vai ter que fazer carga de fluido. Mas essa questão da instalação, você precisa ver se no seu caso esse equipamento serve por causa das distâncias. Por exemplo, se você tem, eu preciso de um equipamento que comporte 25 metros de distância entre um equipamento e outro, ou seja, entre a unidade interna e a unidade externa. Aí esse equipamento não vai servir para você, tá? E lembrando que tem uma coisa bem interessante, principalmente para o pessoal que mora em lugar muito quente, Nordeste, o norte do país aí, interiorzão que é quente pra caramba. Esses equipamentos da TCL, pelo menos em testes do que ela mostrou, consegue trabalhar com temperaturas superiores a 50 graus Celsius na unidade externa, sem perder rendimento, tá? Eu achei isso muito bom, principalmente para lugar quente, porque existem equipamentos que, conforme vai chegando próximo dos 40 graus, vai passando um pouquinho dos 42, ele começa a perder rendimento. E é justamente onde mais você precisa de rendimento em lugar muito quente. Ou seja, é um equipamento que vai render bem aí com temperaturas mais elevadas, né? Isso aí até no deserto vai funcionar bem lá com as temperaturas a quase 60 graus, 55 graus. Beleza? Então são essas questões que eu queria colocar nesse vídeo para você poder selecionar o seu equipamento, tá? Antes de você comprar. E se caso você queira comprar, vou deixar também um link aí na descrição para você dar uma olhada, porque se você comprar, eu não vou mentir, tá?
Se comprar, o canal ele vai ganhar uma comissãozinha ali que ajuda bastante até adquirir depois novos equipamentos ou ferramentas para estar mostrando para vocês. E até o próximo vídeo.